que os cientistas fazem em busca de novas descobertas? O fato é que a grande maioria está pronto para servir a sociedade, pois o seu papel é fundamental para a sociedade. Mas é claro que alguns desses cientistas podem fazer pouco caso dos seres humanos. Tudo em nome do avanço da compreensão da mente. E é aí que entra a história do pequeno Albert, um bebezinho de apenas 9 meses que passou por experimentos brutais. Experimento científico que mudaria sua pequena trajetória de vida para todo um sempre. Pois foi um experimento científico realizado por um psicólogo no qual prometia que qualquer criança poderia virar especialista no qual fosse programado e treinado para ser. Segundo esse psicólogo, ele poderia programar uma criança para ser um super soldado, um médico, qualquer tipo de coisa que ele quisesse. E por que não um exército de super soldados? Então cola nesse vídeo para você saber o que aconteceu com o pequeno Albert, um bebezinho de apenas 9 meses que passou por um experimento científico no qual eu não desejo isso para ninguém. Fala galerinha boa, cheguei no estilo Taco Bell e para quem não me conhece, eu me chamo Thiago Bertolino, seja bem-vindo ao meu canal, sou eu Bertolino. E por falar em experimento científico, eu quero fazer um experimento com você aqui. Por que você não me ajuda a bater minha meta de 500 inscritos? Estou bem perto de chegar a 500 inscritos, hein? Conto com a sua ajuda. Então se inscreve aí no canal, venha fazer parte do bonde do Bertomito. Se inscreve aí, hein? Conto com a sua inscrição. E por esse motivo, solta minha vinheta de 3 segundos de humilde. Sou eu Bertolino. Sou eu Bertolino. O psicólogo americano John B. Watson foi o fundador do comportamentismo em 1919. Ele e a sua fiel escudeira Rosalie Reiner, que na época era uma estudante de pós-graduação, resolveram fazer um experimento científico em um bebê. Mas detalhe, não era qualquer tipo de experimento não. Já começamos errado aí, pois usar uma criança como experimento científico dessa magnitude aí, ó, tá errado. Pois, na minha opinião, o único experimento válido em relação a uma criança é forçar ele a falar papai antes mesmo de falar mamãe. Grande argumento, Julinho! Esse experimento nasceu na cabeça desse psicólogo depois dele ter visto um outro experimento, que era um experimento russo. Porém, esse experimento foi feito com cachorros, que já está muito errado também isso aí, né? Usar cachorro como experimentos, como cobaia também não tá certo isso aí não, hein? E você aí, você acha que usar experimentos com cachorros também tá certo? Deixa nos comentários aí o que você acha disso aí. Vou passar uma ideia para você entender mais ou menos como funcionava esse experimento russos com os cachorros. Para você poder entender melhor, para quando chegar a parte do experimento lá com o bebezinho, você já ficar a par das ideias. E o experimento russo com os cães funcionava da seguinte maneira. O cientista russo Pavlov, enquanto estudava a digestão em cães, ele observou uma ocorrência interessante, pois os animais começavam a salivar sempre que um assistente tocava os sinos. Os animais começavam a salivar sempre que um assistente tocava o sino e entrava na sala para alimentar os cachorros, pois tratava-se de um processo que descreve a origem e as transformações de comportamentos com base no binômio. Com base no binômio, estímulo versus resposta sobre o sistema nervoso central dos seres vivos. Calma, talvez você não tenha entendido nada, mas você vai entender melhor quando chegar na parte do experimento com o bebezinho. Relaxa que você vai entender tudo. Pois isso é basicamente uma psicologia comportamental, nada mais além disso. Esse psicólogo doido e a sua assistente estranha queria mesmo era condicionar fobias numa criança emocionalmente estável, para demonstrar que esse mecanismo funcionava também em humanos. Pois bem, ele queria estimular medo numa criança no qual antes não existia esse medo. As ideias desse cientista aí, hein? Tô achando que essa ideia não vai dar muito boa não, hein? É porque até agora eu não vi problema, só vi qualidade na vida do cidadão. Você tá mandando bem pra caralho até agora, não tô vendo nada demais aí. É muito fácil isso, pois segundo esse cientista, a criança pode adquirir um medo no qual nunca existiu e depois desse medo, o próprio cientista pode tirar esse medo, porque ele provocou esse medo nela, então ele pode tirar. E o que você acha aí quando o cientista pega os humanos para fazer uma cobaia? Para fazer qualquer tipo de teste e experimentos científicos com a gente? Qual é a chance disso dar errado? Comenta aqui se existe alguma chance. Esse cientista estava muito obcecado com esse projeto, ele estava muito convicto do que estava fazendo. Isso para ele virou uma meta pessoal, pois ele acreditava que podia colocar estímulos emocionais numa criança. E o escolhido para essa estranha missão foi o pequeno Albert, pois nessa primeira etapa a identidade verdadeira dessa criança ainda não tinha sido revelada. E logo de cara o pequeno Albert foi submetido por uma série de baterias de exames, uma bateria severas de testes emocionais. O primeiro teste para colocar os estímulos no bebezinho foi colocando primeiramente um coelho branco, depois um rato e depois um cão. E por fim um macaco. Mas não para por aí, pois máscaras de Papai Noel e algodão também foram utilizados para fazer os testes. E em determinada parte dos testes, eles chegaram também a queimar jornal perto do bebê. Aquele fogo acendeu alto, mas nada aconteceu com o bebê, é claro, era apenas teste. E vale lembrar aqui que esse bebezinho tinha apenas 9 meses de vida, né? E qualquer tipo de teste não é válido, né? E você há de concordar comigo que esses tipos de testes de baterias não é muito bacaninha não, né? É uma criança de 9 meses.
e é um preconceito cujos pilares são a ignorância e a falta de conhecimento. Mas embora isso seja uma coisa não muito certa de se fazer, de uma coisa, pasme, o psicólogo estava certo. Pois ele mostrou em seus testes que aqueles estímulos de máscara, rato, papagaio e caramba 4 não teve nenhum tipo de medo por parte do bebezinho. O bebezinho não ficou com medo. Nada abalou o pequenino. Fogo, dinossauro, macaco e máscara não foi o suficiente para assustar o pequeno Albert. É chato admitir, mas o psicólogo doidão nessa parte ele estava certo. Mas colocar uma criança com 9 meses faz dele um doidão. Até então nada tinha dado errado, mas é aí que entra a próxima etapa, que foi colocar o pequeno Albert em um colchão e em cima de uma mesa exatamente no centro da sala. Sendo assim, a equipe de cientistas do psicólogo colocaram um rato branco próximo ao bebê e deixaram o rato interagir com o bebezinho. A interação aconteceu, até aí tudo normal e nenhum tipo de medo ainda com a criança. Sendo assim, toda vez que o ratinho chegava perto da criança, a criança tentava ir lá e pegar o rato, brincar, interagir. E essa interação aconteceu por horas e mais horas. Toda vez que o ratinho chegava perto do bebezinho, o bebezinho ia lá, tentava brincar, dava risadinha, tudo normal. Mas o bagulho começa a ficar doidão agora, pois agora começou a subir o nível dos testes. Que antes era uma brincadeirinha, agora virou coisa séria. Depois de diversas sessões de brincadeira, o Atsu e Rene decidiram bater com um martelo numa barra de aço suspensa, colocada às costas do pequeno Albert. Então basicamente tinha um sino próximo às costas do pequeno Albert e toda vez que o pequeno Albert tocava no rato, o sino tocava. E a grande mudança dessa história tá aí, pois toda vez que ele tocava no ratinho, o sino tocava. E esse sino causou muito medo para ele. Pois antes a criança não chorava com o pequeno ratinho, mas bastou o toque do símbolo para a criança abrir o berreiro. Ok, o psicólogo então descobriu que a criança passou a chorar depois do toque do martelo, sendo que o psicólogo depois resolveu retroceder, passou a botar o ratinho, mas sem o toque do sino. E uma outra observação foi constatada, pois a criança começou a chorar mesmo sem o toque do sino. Resumindo nessa história toda, o psicólogo doidão e a sua comparsa conseguiu estimular choro na criança. Se antes a criança não tinha medo de nada, agora ela passou a ter medo. Também com 2 cientistas doidos ao seu lado, nada mais importava. Bastava o ratinho chegar perto que a criança começava a abrir o berreiro. Era muito triste. E a criança passou a ter muito medo de fato. Comenta aqui o que você tá achando dessa história aí. Você colocaria uma criança para fazer experimento científico? Você tem coração, não é mesmo? Tudo errado essas perguntas. Até aí tudo bem, né? Já descobrimos que a criança passou a ter medo do rato mesmo sem o barulho do som. Mas não para por aí. Se lembra que eu falei que tinha coelho, macaco, máscara, entre outros itens para fazer o estímulo para a criança chorar? E no começo do vídeo foi mostrado que a criança não tinha nenhum medo desses tipos de objetos ou animais. Só que depois desse experimento doidão, a criança passou a ter muito medo de tudo. Da máscara, do coelho, do dinossauro, do fogo, de tudo. A criança entrou de um jeito e voltou de outro. Engraçado, né? A criança não apresentava problema nenhum, né? Bastou ser consultado por esse cara aí que começou a ficar piroca das ideias também, né? Tem gente que gosta das coisas mais loucas, né? Pra você ter uma ideia, um casaco de pele e uma máscara de Papai Noel passou a deixar a pobre criança com muito mais medo. Então ele começou a ter medo do ratinho, mas isso se estendeu para todos os tipos de objetos e animais, principalmente casaco de pele. E o casaco de pele que foi usado no teste lá para o estímulo passou a provocar choro na criança também. Casaco de peles e objetos de pelúcia como o ursinho passou a provocar muita reação chorosa nele. E qualquer coisa relacionada a pelúcias fazia com que a criança chorasse. Atualmente, muitos cientistas questionam esse tipo de experimento. Até eu que não sou cientista questiono isso, pô. Tá muito errado isso aí. Esse método comportamentismo do psicólogo fizeram com que vários cientistas achassem que esse teste é inconclusivo. E esse lance de poder acreditar que a personalidade e as características são moldadas pelo ambiente, quando colocado em experimento e ainda usando uma criança de 9 meses por cima, faz que grande parte da população ache isso meio antiético. Mesmo o psicólogo provando que a criança não tinha nenhum medo antes e passou a ter um medo, nada disso nos convém. E mais uma vez, o psicólogo estava tão convicto ao seu experimento que em 1930 ele chegou a afirmar que poderia pegar qualquer criança aleatoriamente e através do seu experimento ele podia treinar e condicionar qualquer tipo de criança. Aí você deve estar perguntando, treinar e condicionar? Como assim? Vou tentar te explicar. Acompanha comigo o raciocínio que eu vou te explicar. Pois segundo esse cientista, ele acreditava que podia fazer dessa criança um médico, um advogado, artista ou um atleta de alta performance. Ou até mesmo um contraventor. Por que não? Um fora da lei. Esse cientista aí estava meio com planos mirabolantes. Condicionar uma criança para ela ser qualquer tipo de especialidade?
Mudar pra melhor, com certeza que a gente ia mudar melhor, já tava bom. A gente ia mudar pra melhor, não tava muito bom, tava meio ruim também, tava ruim. Agora parece que piorou. Eu tenho as minhas dúvidas, se o cientista também tem dúvidas, então eu tô correto em ter minhas dúvidas também. Mas se você tá acompanhando o vídeo até agora, você acha que esse cientista tem uma certa razão? Será que ele consegue fazer super soldados, super especialistas? Mesmo esse canal não sendo de opinião, na minha opinião, eu acho que esse cientista ele era meio Darth Vader, que estava querendo montar uma espécie de império. A ideia dele de pegar uma criança, condicionar e treinar para qualquer tipo de especialidade adversa, pois pegar um bebezinho e transformar ele em super-humano é uma ideia meio que perturbadora. Isso aí mexe com a minha cabeça. Vale lembrar que essa criança tem menos de 1 ano, eu já falei isso várias vezes, ela não poderia passar por esse tipo de teste. Mas na real mesmo não deu para saber se esses estímulos deixou sequela severa nesse bebezinho, pois a identidade desse nenenzinho nunca foi revelada. Um outro fator importante é que o líder desse experimento acabou queimando todos os papéis. Se esse psicólogo fez questão de botar fogo nos papéis para destruir qualquer tipo de prova, então sem sombra de dúvida é um experimento que não é certo. Todas as suas anotações ali dos seus experimentos, tudo ali anotadinho ali, ele fez questão de queimar. Além de perigosíssimo, isso aí é comédia. Há rumores que a mãe do Albert era uma enfermeira que tinha dado à luz nesse mesmo hospital, no qual o pequeno Albert passou por essas baterias e testes perturbadores. Segundo os pesquisadores na época, ela deu à luz a uma criança chamada William Albert Begg. Sendo assim, o que mais intrigava os pesquisadores era o nome do meio dessa criança. Curiosamente, Albert B era o nome do projeto no qual o psicólogo renomeou. Albert B. Ele renomeou seu projeto de estudo como Albert B. Então aí tem coisa, hein? Segundo os pesquisadores também, a mãe do pequeno Albert teria sido convencido pela equipe do cientista a ceder a criança para experimentos. E sendo assim, ela aceitou. Mas enfim, isso é apenas rumores. Ninguém sabe muita coisa sobre essa criança. Mesmo alguns pesquisadores falando que descobriram a real identidade desse bebezinho. Portanto, não dá para saber se a criancinha adquiriu sequelas ao longo da vida. Mas e você? O que você acha disso tudo aí? Esses experimentos aí, você acha que é meio que certo? E você acredita que esse pequeno Albert passou por várias sequelas ao longo da vida por conta desses testes? Deixa nos comentários o que você pensa disso. Vou ficando por aqui, mas eu quero lembrar você, se você gostou desse vídeo, deixa aquele like e também se inscreve no canal. Sendo assim, me ajuda a bater minha metinha de 500 inscritos e venha fazer parte do bonde do Bertomito. Se inscreve no meu canal aí. Se eu bater minha meta de 500 inscritos, vou ficar felizão. Portanto, a única coisa que eu te peço é, seja feliz. Fui! Sou eu, Bertolli.